Flamengo vai entrar muito concentrado depois da derrota para o Grêmio. Ninguém quer perder, mas faz o time ficar ligado, mais atento, né, para não cometer mais erros. Precisa criar mais. Eu estou muito... Estou querendo muito ver logo essa escalação. Estou muito curioso para saber o time que o Renato vai colocar em campo. Tenho algumas dúvidas. Acho que ele vai dar uma moral para o Isla. Acho que ele vai começar com Isla, René. O Davi Luiz, eu não sei se vai como titular. Tem a questão do Diego, que está voltando, que eu também não sei se vai entrar como titular. É um quebra-cabeça aí para o Renato escolher as melhores peças, tá? E eu adiantaria o Andrés Pereira. Eu colocaria ele lá no lugar do Arrasca, que o Arrasca certamente não vai jogar nele, nem o Felipe Luiz. Então, o meu meio-campo, né? A minha zaga seria uma utopia achar que ele vai de Mateuzinho e Ramon. Eu acho que ele vai de Isla e René mesmo, tá? Acho que o Mateuzinho tinha até uma chance de jogar com tudo que aconteceu com o Isla, mas aí depois ele postou outra foto, os jogadores deram moral, e eu acho que o Renato vai chegar e falar, entra lá e arrebenta nesse jogo, e ele vai dar essa moral pro Isla. Embora eu quisesse o Mateuzinho. Na esquerda, ele vai continuar com o René, jogador experiente. Óbvio que eu preferiria o Ramon. Queria ter visto uma sequência do Ramon depois do belo jogo que ele fez contra o Palmeiras. Era a chance do Renato dar uma sequência para o garoto, né? Já que o René aí está na fila, na hierarquia, é o substituto imediato. Mas, enfim, é uma decisão para o Renato. Agora, o meu meio-campo /ataque titular, eu entraria com a seguinte... A gente vai falar sobre isso, mas eu já vou deixar minha opinião aqui. O meu meio-campo é Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andrés Pereira, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é do meio para frente aí que eu escalaria esse time. Então, e eu realmente espero que o Renato faça isso. Vai fazer? Não faço ideia. Vai entrar o Vitinho no lugar do... Sei lá, a outra possibilidade é ele manter o Andrés de segundo volante e colocar o Vitinho lá na frente. Então, a gente vai debater bastante sobre isso aí, Júlio, essas possibilidades. Muito curioso para saber o time, mas confiante numa boa vitória hoje. E a derrota para o Grêmio ligou um sinal de alerta. E o pessoal fala assim, né? Pô, se jogar como jogou contra o Grêmio, não vai vencer esse time e tal. Fala, pô, mas se jogar como jogou nas outras 10 goleadas do Renato, a gente goleia de novo, né? Então, acho mais plausível a gente fazer um bom jogo do que um jogo ruim. Um 2-0 tá de bom tamanho, Julião. E Letícia, já que o Felipe falou um pouquinho do possível, então, justamente porque o Michel joga muito bem pelo lado direito, eu iria com o Michel na direita, fazendo um lado muito forte com o Mateuzinho, com o Bruno Henrique na esquerda e deixaria o Everton Ribeiro de meia. Eu não iria nem com o Andrés nesse jogo. Ele não vai fazer isso. Ele possivelmente vai com o Ilharão, com o Andrés e com o Everton, Vitinho, Bruno e Gabigol. Eu acho que, na minha opinião, eu não iria nem com o Andrés e nem com o Vitinho. Tá? Eu iria com o Thiago Maia e o Ilharão, o Everton armando, com o Michael, Bruno Henrique e Gabriel. É um time um pouco diferente da galera, mas eu iria dessa forma, deixaria o Andrés e o Vitinho para a segunda etapa e o Pedro, que são opções mais ofensivas. Além do Diego, que também está retornando e deve ser opção no banco de reserva. Também não vamos eu acho melhor que a opção do Vitinho, Júlio. Eu acho que o Vitinho não foi bem nos últimos jogos que ele entrou como titular e eu acho que o Renato tem que enxergar isso. Seria um erro do Renato botar o Vitinho como titular e o Michael vive um momento melhor, né? Então, por isso que eu estou falando, embora eu entenda que o Michel renda muito melhor no lado esquerdo. Mas como o Bruno Henrique volta, e o Michel faz uma composição defensiva melhor do que o Vitinho. Então, e ele vai dar muita tranquilidade para o Mateuzinho atacar, que teoricamente é um jogador mais agudo do que o Isla. O Flamengo ficaria equilibrado defensivamente sem a bola e muito ofensivamente com a bola nos seus pés. E o Everton é um jogador que tem condições de fazer aquela meia. E não se desgastaria tanto. Porque indo ao encontro com o que o Renato falou, que o Everton estava desgastado e jogou no sacrifício contra o Grêmio pelo Brasileiro no domingo, o Everton na meia, ele com 2 volantes para jogar por ele, teoricamente, o Ilharão e o Thiago Maia, não se desgastaria tanto. Até porque o Michel consegue fazer uma recomposição defensiva pelo lado do campo ali, protegendo o Matheus. E ele não teria que ter indo e voltando, vindo e voltando, porque iria desgastar ainda mais o Everton, que é um jogador muito importante e com a lesão do Arrascaeta se torna mais importante ainda. Então, eu faria essa escalação. Acho. E tem jogado bem, né, o Everton? Ele voltou bem da seleção. Tem jogado bem. Teve boas oportunidades contra o Grêmio, não foi tão bem. Mas eu faria isso. É uma escalação diferente. Mas, assim, tá na cabeça do Renato. Ainda tem o Diego Ribas, né? E aí? Vamos lá. E você? E o Diego?
Não, o Diego Ribas eu particularmente não entraria na partida, ainda mais que ele está voltando de um tempo parado aí também de lesão. Eu acho que se o Renato colocar o Diego Ribas, na minha opinião, se ele colocar o Diego Ribas na partida de hoje, junto com o Isla, que são dois veteranos aí, que não vem bem, mesmo antes da lesão, o Diego também tem deixado a desejar um pouco com relação ao Thiago Maia, o Mateuzinho, eu acho que fica comprovado que o Renato ele não vai pela meritocracia, e que ele vai claramente pelos medalhões. Não tem outra resposta, não tem outro raciocínio, ao meu ver. Então, ele fazer isso, de acordo com tendo dois caras que estão num atual bom momento no Flamengo e não colocar numa partida importante para colocar um Diego e colocar um Isa, para mim fica claro esse objetivo. Mas, assim, super respeito. E a questão do Everton Ribeiro, da escalação que você falou, Júlio, é muito interessante até um certo ponto. O Everton Ribeiro, quando ele joga de meia, ele não vai se sobressair tanto na questão de recomposição, porque ele vai conseguir, como você falou, ter um meio mais preenchido com o Thiago Maia e Arão, e ele vai ter muito mais liberdade na frente, na criação, tem muito mais inteligência do que se for o Vitinho no meio de campo, mas eu acho que colocar o Michel no lado direito, ele não rende conforme a gente espera, então eu acho que também ficaria um pouco anulado aquele lado, e a gente ficaria muitas vezes pendente para o meio, que teria o Bruno Henrique e o Gabigol, que se movimenta muito bem. Sim. Só que aí o Bruno Henrique não está 100%, então não dá para você contar muito tempo da partida com o Bruno Henrique na esquerda, até ele pegar aquele time que a gente conhece de papaléguas e tal, é um período, ele não volta voando. Então, acho que seria muito arriscado, ao meu ver. Eu acho que o Andrés no meio ali, com toda a qualidade que ele tem, com a bola no pé, com o Everton Ribeiro auxiliando os dois ali no meio, eu acho que seria uma formação ideal. Poderia até mudar o esquema tático, quem sabe, não precisaria ser um 4-2-3-1, colocando o Everton Ribeiro mais aberto e o BH mais aberto. Pode ser um 4-4-2, botando o BH com o Gabigol lá na frente, próximos, onde eles jogam muito bem, um próximo do outro, com logo em seguida, fora Arão e Thiago Maia, logo em seguida, um pouco à frente, você ter o Andrés e o Everton Ribeiro, os dois ajudando no setor de criação, podendo trocar de posição, um para a direita, outro para a esquerda, confundindo a marcação adversária. Seria a minha opção, né? A segunda opção. Na verdade, eu estou falando isso, só Letícia e Felipe, o pessoal que está assistindo a gente, só ainda em conta porque o Renato falou que o Everton está desgastado, entendeu? Mas eu acredito que ele vai para esse meio campo aí, com o Ilharão, Andrés, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, que é um trio, é o trio titular. Everton na direita, Bruno Henrique na esquerda e Gabriel na frente. Já tem um certo entrosamento. E aí, entre aspas, ele deixando o Thiago Maia e o Diego Ribas como opção para o segundo tempo e o Vitinho então no lugar da Arrasca. Então ele entende que o Vitinho rende melhor naquela função ali. Eu acho até que o Renato vai vir a fazer isso, tá? Mas eu também não fazia isso, não. Eu ainda deixaria o Ilharão com o Thiago Maia e adiantaria o Andrés, pela qualidade que o Andrés tem de meia. Que ele é muito mais meia armador do que o Vitinho. O que você acha sobre isso aí, Felipe? Cara, eu gostei da sua escalação também. Eu acho que é uma opção. Eu só acho que o Vitinho não demonstrou ter vaga nesse time titular, tá? Pelos últimos jogos. Acho o Everton Ribeiro jogando na posição que for, ele vai ser um cara muito importante, ele dá o combate muito bem. O Michael dá o combate muito bem, então a gente vai ganhar um pouco e se o Thiago Maia entrar, mais ainda. Acho que a gente vai ficar bem fechadinho ali. Vamos ver, cara. Eu não sei, a questão de treinamento, Júlio. Se o Renato, como que o Renato tem treinado? Como que o Renato quis dar essa moral para o Andrés de segundo homem? Mas a gente está vendo, ele até jogou bem contra o Grêmio. Eu acho que foi um jogador que não é que se destacou, mas ele jogou melhor do que ele vinha jogando, com mais participação, pedindo mais a bola, com mais personalidade. Eu senti ele melhor no jogo contra o Grêmio, na derrota. Tá? Mas a gente perdeu, então as análises ficam um pouquinho mais... a gente puxa um pouco para baixo, porque o time não foi bem como um todo. Então eu tenho que ver como é que o Renato tem treinado esse time, como é que ele tem preparado, como é que ele pensou ao longo da semana para o jogo da Libertadores. Eu imagino que o jogo contra o Grêmio, pelo brasileiro, teria que ter sido um esboço do que ele ia jogar contra o Barcelona. E como ele não entrou com o Thiago Maia, entrou com o Thiago Maia no finalzinho, eu realmente fico na dúvida. Eu fico na dúvida do que ele vai fazer. Né? Eu acho que os laterais é aquilo ali mesmo, que não tem muito por onde fugir. A dúvida é o meio-campo, como é que ele vai encaixar isso. Só que a derrota para o Grêmio evidenciou uma falta de criatividade, né? Com o Vitinho, o time foi muito pouco criativo, o Gabigol também não estava nos seus melhores dias. Então, vamos ver se ele dá essa moral para o André jogar um pouquinho mais adiantado aí,
ou se ele entra com o Michael. Acho que são duas boas opções. Eu não acredito que ele vá com o Diego pela falta de ritmo, né? O René já está na falta de ritmo também, não está. O Bruno Henrique voltando de lesão, então tem muitos jogadores voltando de lesão, né? E, enfim, o Davi Luiz é um jogador, não sei se vai entrar como titular, mas não joga uma partida tem um tempo, né? Nunca jogou com o Rodrigo Caio, uma partida oficial pelo Flamengo, seria o primeiro jogo dele. Então, é um quebra-cabeça e muitas suposições, e eu acho que talvez seja o... Isso é um lado positivo, Júlio, porque mostra que o Flamengo tem muita opção agora, né? Tem bastante opção na ausência do nosso craque, o Arrascaeta. Eu acho que o que mais se assemelha no estilo de jogo, de talento para jogar por ali, é o Andréas. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. O certo é que, muito possivelmente, nós teremos o Davi Luiz de titular. A zaga que a gente tanto fala aí, que tem potencial para ser a melhor zaga da América do Sul, não só do Brasil. Rodrigo Caio e Davi Luiz, lembrando que o Rodrigo Caio ele voltou no jogo do meio da semana na vitória do Flamengo contra o Grêmio pela Copa do Brasil e também atuou novamente contra o Grêmio na derrota pelo Campeonato Brasileiro de 1-0 com o gol do Borja aqui no último jogo do Flamengo. E que bom que tá bem, né, Julião? Que não sentiu nada, tá bem, jogou bem, assim, não parece que tava tão sem ritmo de jogo e vem mais na ponta dos cascos ainda para esse jogo aí de hoje, eu acho. Todo mundo concorda que o Davi Luiz seria titular, é muito arriscado ter Davi e Rodrigo. Letícia, fala um pouquinho sobre o Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz, para mim, se ele tiver 100% inteiro e apto, eu colocaria como titular. Não acho que Davi Luiz é um risco, né? Davi Luiz é um jogador completo para mim. Risco seria, por exemplo, um jogador que chega recente. Vamos colocar uma suposição, tá, gente? Só deixando claro, é uma suposição. Se a gente contrata um Gustavo Henrique agora, seria um risco colocar um Gustavo Henrique. Veio de uma temporada boa, mas a gente não sabe como atuaria. Se contrata um Bruno Viana recente, veio de um time aí de segunda divisão europeia, mas a gente não sabe como atuaria na Libertadores. Agora, para mim, um Davi Luiz não é um risco. O Davi Luiz é um jogador completo, é um jogador que não passou em qualquer clube, passou em vários clubes grandes europeus, joga muito bem o seu futebol. No treino, que já mostrou na Flá TV, um Davi Luiz inteiro, muito bem também no sistema defensivo, inclusive foi elogiado e surpreendeu muitos da direção do Flamengo, que estava ali em cima, né, na parte de cima, acompanhando. Então, eu espero muito do Davi Luiz e eu acredito que ele vai corresponder muito em campo. Então, não seria um risco, ao meu ver. Eu acho que seria uma dupla de zaga bem encaixada, cada um na sua devida posição, que mais se identifica. O Rodrigo Caio na posição do lado direito, que é a posição dele, um Davi Luiz no lado esquerdo, que é a posição dele, e vamos para cima que Libertadores, e com torcida o gás é diferente, né, Júlio? Verdade, o Marco Arruda está elogiando a Letícia aqui, tá